A medida provisória que instituiu a redução de jornada de trabalho no salário, pessoal, e até de suspensão, de contrato ali, pode ter continuidade além dos 3 meses originais. A MP aprovou a prorrogação por mais 60 dias. Vamos falar ao vivo, então, com o repórter Silvano Brito, que ele tem mais informações para a gente. Boa noite, Silvano. Boa noite, Cid. Lembrando que essa medida salvou o emprego de muita gente e também livrou muita empresa, pelo menos nesse primeiro momento de pandemia, da falência, né? Que é a suspensão do contrato de trabalho, também a redução do salário. E assim o profissional pode receber ali o benefício, como recebe o seguro-desemprego e depois voltar a trabalhar. A prorrogação dessa medida, nós vamos conversar com o doutor Felipe Alcântara, que é advogado, para explicar melhor o que acontece. Boa noite, doutor. Essa medida agora que está sendo prorrogada, ela tem que passar por algum trâmite ou ela já está aprovada, já pode entrar em ação? Boa noite a todos. Bom, como é que funciona? A medida provisória, como o próprio nome já traz, ela é uma medida que tem um período, um prazo pré-determinado. Então, como regra, a medida provisória ela tem inicialmente um prazo de 60 dias. Esse prazo ele é prorrogado, passível de ser prorrogado por mais 60 dias. Então, o que aconteceu recentemente foi que, passado esse prazo de 60 dias, prorrogou-se esse prazo para mais 60, totalizando, podendo chegar até 120 dias. Importante esclarecer que, por hora, essa votação ela tem que ser encaminhada para o Senado. Então, as mudanças, os apontamentos que foram feitos pela Câmara dos Deputados, eles não efetivamente ainda têm de efeito prático, certo? Então, por hora, tem que ser passado para o Senado avaliar e fazer a votação para ver se essa medida provisória efetivamente possa vir a ser lei. Mas parece que no Senado ela também vai ser aprovada, né? Pelo andar da carruagem. Exato. Assim, alguns pontos, eu acredito que não todos os apontamentos levantados pela Câmara sejam aprovados, mas em regra eu acredito que pode ser sim, mas a gente não consigo te dar uma posição efetiva em relação a isso. O funcionário, ele que já teve esse benefício, né? A empresa que já usou desse benefício com o funcionário, afastou ele ali 60 dias, ela pode usar esse benefício para o mesmo funcionário? Perfeito. É importante esclarecer isso aí para vocês, é que essa prorrogação da medida provisória, na verdade, ela é somente para fins de votação para o Senado. O texto, efetivamente, ele não sofreu alterações. Então, vamos trabalhar na suspensão, por exemplo, que a medida trazia, que pode ser por 60 dias. Esse funcionário que, como você disse, já teve o contrato suspenso por 60 dias, ele, por hora, não pode fazer a renovação de mais 60 dias desse mesmo funcionário. Mas agora, se a empresa quiser pegar um outro funcionário que ainda não teve, a empresa pode sim atribuir essa suspensão de contrato por conta dessa prorrogação dos efeitos da medida provisória. Isso para o caso de afastamento, então ela não pode usar para o mesmo funcionário. Agora, no caso de redução da carga horária e também do redução do salário. É a mesma situação. Como eu disse, o texto legal ele não mudou. Então, no caso da redução da jornada, o texto previa um período máximo de 90 dias. Essa é a mesma circunstância, não há no texto uma alteração que possibilite as empresas, a medida provisória prorrogou, vou aplicar mais 90 dias. Não pode. Tem que ser observado os limites previstos já na medida provisória lá de abril. Certo? Agora, qual a expectativa dos empresários com relação a essa medida? Eles acreditam que vá, porque o senhor é advogado trabalhista, sim, tem contato com vários empresários, perfeito, tem acompanhado, qual que é a reação deles com relação a essa possibilidade de ampliação da medida? Na verdade, eu acho que a ideia da medida provisória desde abril era dar um fôlego para as empresas, né? Como você bem colocou no começo, evitar desligamentos em massa, evitar que os funcionários ficassem desamparados. É importante a gente esclarecer que para a empresa poder fornecer o emprego ao funcionário, ela tem que estar com a saúde financeira em dia. Então, essa medida, essa prorrogação por hora, eu acredito que é muito bem-vinda para as empresas, para elas conseguirem, nesse momento, também se reorganizar e organizar o seu caixa. Eu não sei se o senhor tem números, mas a adesão, tanto de empresas quanto de funcionários, para a utilização desse benefício foi grande? Eu não consigo te precisar em números, né? Mas sim, a adesão foi muito grande, tendo em vista toda essa situação, né, de fluxo de caixa que se fez necessário por conta dessa situação da pandemia. Tá certo. Então, obrigado ao doutor Felipe Alcântara. É aquilo, Cid. Então, quem já utilizou o benefício, se houver agora a prorrogação que vai passar pelo Senado e que deve passar,
Então, quem já utilizou não pode utilizar novamente. Isso é para aquele funcionário que ainda não foi afastado e que a empresa não se beneficiou dele, mas pode se beneficiar com outro funcionário. Ou seja, um volta e outro sai, no caso do afastamento ou no caso da redução de salário e de horas de trabalho. Cid. Beleza, Evandro, obrigado. Tá? Obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Agradeço, doutor, aí também.